Passamos agora ao estudo das tendinopatias do joelho. O termo tendinopatia é um termo genérico, de implicação muito mais clínica. Na verdade, o doente ele pode até não apresentar alterações no exame físico, na anamnese, evidentes, e possuir mudanças morfológicas presentes já no tendão. O termo tendinose é um termo que a gente emprega mais em laudos. Ele implica na existência de alterações degenerativas do tendão. É um termo mais apropriado do que outro conhecido como tendinite, que é um termo muito mais empregado pelo público leigo. Mas, absolutamente, não é que não exista uma reação inflamatória nos tendões que sofrem processo de tendinose. Essa reação inflamatória ela existe sim, principalmente nas fases iniciais, mas a alteração principal na tendinose é a alteração degenerativa das fibras colágenas da matriz extracelular. É semelhante àqueles, é o que acontece na osteoartrose, em que você tem um processo degenerativo, no joelho, por exemplo, da cartilagem articular, que leva às alterações secundárias no osso, mas existe um componente inflamatório importante também, que se associa à osteoartrose. Na tendinose acontece a mesma coisa. O termo paratendinite, ele implica numa alteração primária ou secundária do revestimento do tendão, que é chamado de paratendão. No corpo existem locais em que o tendão ele se reveste apenas do paratendão, e aí ocasiona nos processos inflamatórios degenerativos um espessamento desse paratendão, a paratendinite. E existem outros locais em que o tendão ele é revestido por uma bainha fibrosa sinovial. Por exemplo, tendões extensores do punho, tendões flexores do punho também, extensores, flexores do tornozelo, pé, são tendões que possuem bainha, porque eles estão em constante atrito com as estruturas ósseas e partes moles adjacentes. E em outros locais você não tem essa bainha em torno do tendão, como o tendão patelar, quadríceps, tríceps, regiões de epicôndilos do cotovelo. Você tem um paratendão, mas não tem uma bainha sinovial. Esse é um esquema nível histológico de um tendão. Observem que o tendão ele é revestido por um tecido, né, da matriz que compõe a matriz extracelular, que é denominado de epitendão. Esse epitendão, por sua vez, ele é revestido pelo paratendão, que eu acabei de comentar. Esse paratendão ele também possui uma sinóvia associada a ele. É por isso que muitas vezes, quando você tem uma paratendinite, há uma coleção líquida abaixo dessa camada paratendínea. Esse epitendão ele possui também prolongamentos para dentro do tendão que separam os fascículos, e esses prolongamentos que separam os fascículos, que envelopam os fascículos, esses são chamados de endotendão. Os fascículos, por sua vez, são compostos por diversas fibras colágenas agrupadas, e o colágeno presente nessas fibras é um colágeno do tipo 1. E de permeio a essa matriz extracelular, você tem células denominadas de tenócitos, que são células moduladoras, né? Elas são células que respondem à sobrecarga mecânica e promovem alterações na matriz, de forma que ela se adapta a uma sobrecarga determinada que esteja ocorrendo. Portanto, no nível histológico celular, eu tenho as fibras colágenas. Um grupo de fibras colágenas compõe os fascículos tendíneos, que são envelopados pelo endotendão. Um grupo de fascículos compõe o tendão propriamente dito, que é revestido pelo epitendão.
e esse epitendão tem um segundo revestimento externo, que é denominado de paratendão. Em relação aos processos de tendinose, existe uma teoria que é chamada teoria do contínuo, que é utilizada para explicar a sequência de eventos que começam desde aquele início, quando você tem um estímulo, por exemplo, de sobrecarga excessiva, até um estágio em que o tendão mostra alterações que são irreversíveis. Então, a primeira fase de mudança do tendão é chamada de fase reativa. Nessa fase reativa, os tenócitos reagem, produzindo uma maior quantidade de proteoglicanas. Essas proteoglicanas elas são hidrofílicas, então elas atraem a água para dentro do tendão. Isso causa um edema, um espessamento do tendão. E além disso, nessa fase reativa, existe aumento dos chamados mediadores inflamatórios, diversos deles, que ocasionam também inflamação desse tendão nesse início e contribui também para o espessamento da matriz tendínea. Isso é representado na ultrassonografia como um aumento de espessura do tendão e redução da ecogenicidade, e na ressonância magnética você pode ver esse aumento e nem sempre vai ter alteração do sinal. A segunda fase é uma fase de decomposição, em que esses tenócitos eles começam a sofrer metaplasias fibrocartilaginosas, então há uma transformação desses tenócitos. Os tenócitos também aumentam em quantidade no interior da matriz tendínea. Essa matriz ela começa a se desorganizar, então a arquitetura do tendão ela começa a se desorganizar, e a gente percebe nessa fase um fenômeno de aumento do fluxo vascular. E isso é perceptível em exames de imagem, particularmente na ultrassonografia, pela hipervascularização ao Power Doppler. As alterações do tendão nessa fase são alterações mais focais na ultrassonografia. E na ressonância magnética a gente percebe um aumento do sinal. As alterações da fase reativa e da fase de decomposição tendínea são alterações chamadas de reversíveis, diferentemente do que ocorre na fase degenerativa, em que o tendão ele se encontra completamente heterogêneo. Nos exames de imagem, por exemplo, em exames de ultrassom, a gente percebe a perda daquele padrão normal, né, dos fascículos e do endotendão, aquele padrão paralelo dos septos tendíneos. A gente percebe também a presença de calcificações distróficas. O tendão ele já não se mostra tão espessado quanto na fase reativa, ele se mostra já com um volume menor, mas só com um aspecto muito mais heterogêneo, e isso se associa posteriormente às roturas tendíneas. Então aquele tendão que você encontra nos exames de imagem com um aspecto bastante heterogêneo, não tão espessado, com calcificações distróficas e roturas tendíneas, esse é um tendão típico da fase degenerativa. E nessa fase, o tendão ele se torna irreparável. Então, o tratamento é um tratamento mais de suporte do que de propiciar condições adequadas para o tendão retornar à sua morfologia normal. Uma outra teoria empregada para explicar as alterações tendíneas é a teoria do iceberg. Normalmente, quando você tem uma sobrecarga adequada, promovida por exercício, por exemplo, existe uma adaptação fisiológica. Os tenócitos promovem um processo de síntese que suplanta a degradação originada pelo exercício, e isso, na verdade, causa um efeito benéfico à matriz tendínea. Quando a sobrecarga ela é inadequada, começa a haver um processo de desorganização da matriz tendínea com a formação de micro-roturas. Se esse processo continua, a sobrecarga se mantém, o estímulo nocivo ele se mantém, há uma proliferação de nervos, de estruturas nervosas no interior do tendão,
e também um processo de neoangiogênese, isto é, de aumento do fluxo vascular, como ocorre no que eu chamei anteriormente de fase de decomposição tendínea. Isso é suficiente para causar a sensação de dor no paciente. Então, quando o paciente ele sente dor, existe um estímulo inflamatório, existe um estímulo de aumento da vascularização, existe um estímulo de aumento também desses nervos, das estruturas nervosas intratendíneas que causa exatamente a dor. Né? Isso é a ponta do iceberg. Quando o paciente apresenta dor, com certeza já aconteceram diversas alterações na matriz tendínea que levam a esse processo final. Aqui a representação à esquerda de um tendão normal, com seus fascículos bem organizados, com espessura adequada, né? Não tem nenhum tipo de desorganização da matriz. E aqui do lado direito, a gente observa o fascículo totalmente desorganizado, né, com contorno irregular. As fibras colágenas, elas sofrem um processo de metaplasia. Então você tem a deposição de colágeno do tipo 3 e não do tipo 1, que leva à desorganização dessas fibras e também da matriz extracelular em volta, que é formada por proteoglicanas e água. Passamos então aos exames radiológicos e com o aspecto de um tendão com alterações irreversíveis daquela última fase da teoria do contínuo, né? Um tendão bastante heterogêneo e já apresentando, olha, roturas parciais de permeio à matriz tendínea. É um tendão quadricipital que é muito comum acontecer isso. Um outro tendão que apresenta aquelas alterações da terceira fase da teoria do contínuo, né? São alterações irreversíveis. A gente nota uma ecotextura bastante heterogênea do tendão, uma indefinição de contorno e a presença de calcificações aqui, podemos chamar de entesófitos, né? Mesma coisa, são alterações degenerativas e irreversíveis desse tendão do quadríceps. É sempre útil você utilizar a comparação com o lado, entre aspas, saudável, para se perceber, olha, um aumento de espessura, uma irregularidade em definição do contorno, né? É um tendão não tão heterogêneo, isso sugere mais uma alteração de decomposição tendínea de segunda fase da tendinose, em que você tem a possibilidade de reverter esse tipo de alteração. Desculpa. Aqui um paciente em pós-operatório de uma artroplastia de joelho, mostrando, olha, alterações importantes da matriz tendínea, com edema de partes moles ao redor, um espessamento mais flagrante aqui do terço distal, a irregularidade do contorno e a ecogenicidade bastante reduzida, né, acompanhando as alterações descritas anteriormente. Era uma paciente em pós-operatório que estava com muita dor no joelho e apresentava diversos tendões alterados, não somente o patelar, mas esse patelar chamava muita atenção. Tendão patelar, aqui principalmente na região distal, inserção na tíbia ou então proximal na patela, são locais em que você observa bastante essas alterações da tendinose. Aqui alterações sugestivas de decomposição tendínea também, da segunda fase da tendinose. São alterações mais focais, tá vendo? Eu ainda tenho preservação, olha, de alguns grupamentos, de alguns fascículos tendíneos com o seu endotendão em volta. E eu tenho aqui um espessamento do paratendão, né? Então esses tendões, como o tendão patelar, quadríceps, Aquiles também, eles frequentemente apresentam como alteração, às vezes até inicial, um espessamento do paratendão, como eu estou vendo aqui. Um outro exemplo na ressonância magnética, esse paciente fez um primeiro exame, eu não me recordo qual era a indicação, e 2 anos depois ele repetiu, possivelmente porque estava sentindo dor. E nota, compare esse tendão patelar com esse tendão patelar 2 anos depois. Como é que ele se encontra espessado? Existe um edema da gordura de Hoffa, uma alteração também de sinal, olha, da êntese distal desse tendão patelar, a proximal também existe um aumento de sinal aqui, edema de partes moles da região
pré-patelar, possivelmente com sinais de bursite também, e edema ósseo, né? Mostrando as alterações que se apresentam na ressonância magnética e que têm correspondência com a ultrassonografia. Um caso que mostra uma correlação de exame ultrassonográfico com ressonância magnética. Na ultrassonografia, a gente percebia uma heterogeneidade da inserção distal do tendão patelar. Ele tem algumas áreas preservadas, mas essas áreas focais aqui, olha, de comprometimento da matriz tendínea, e um espessamento de partes moles e também do paratendão, né, que é o que se vê aqui. O paciente tem uma bursite pré-patelar, tem uma infiltração de partes moles e o terço distal do tendão patelar irregular, com aumento de sinal, característico de tendinose. Essa é uma paciente que sofreu uma queda na escada e ela bateu com o joelho direito num dos degraus. E aí ficou roxo e o paciente apresentava muita dor, mesmo depois, passado mais de uma semana do episódio de traumatismo. Então a comparação, olha, da inserção do tendão patelar lado esquerdo normal com o lado direito, que era onde ela sentia dor, a gente observava o aumento das partes moles pré-tendíneas e o aumento da espessura do tendão. Notem que o tendão ele não muda a sua ecogenicidade habitual, mas ele aumenta a espessura e é um processo típico daquela fase reativa, em que você tem apenas edema e aumento de mediadores inflamatórios no tendão que leva a essa alteração de espessura, sem alteração da arquitetura propriamente dita. Essas alterações degenerativas muitas vezes se acompanham de outras anormalidades compartimentais que são comuns no paciente que tem doença degenerativa do tendão, como por exemplo a alteração da cartilagem troclear. Apesar de não ser o exame ideal para verificar esse tipo de coisa, o exame ideal é a ressonância magnética, mas na ultrassonografia a gente percebe, olha, uma alteração de contorno e de indefinição da cartilagem troclear, o que sugere um processo condral que deve ser investigado pela ressonância. A mesma coisa aqui. Esse paciente ele tem um afilamento difuso, olha, da cartilagem troclear, né? Então ele já tem uma redução importante de espessura, uma degeneração importante da cartilagem, até com calcificações, num processo bastante adiantado de alteração degenerativa. Esse outro, que apresentava diversos tendões alterados, mostrava, olha, alterações da cartilagem articular troclear e patelar bem evidentes aqui na ressonância magnética, né, com áreas de erosão, de afilamento, de alteração já da matriz subcondral, e na ultrassonografia a mesma coisa, um afilamento difuso, olha a alteração do osso subcondral associada, né, com diversas erosões aqui, e calcificações, até mesmo calcificações no trajeto da cartilagem troclear. Então, atentar para esses tipos de alterações que são comuns acompanhando as tendinopatias degenerativas tendinosas. Outra alteração no joelho, que eu consigo ver pela ultrassonografia também, e é mais bem investigada pela ressonância magnética, é a extrusão do menisco medial, né, que em geral está associada a lesões radiais no menisco. Então, a gente pode ver um abaulamento, olha, do ligamento colateral medial. Em geral, existe uma perimenicite também, acompanhando esse processo, e uma extrusão desse menisco medial. Outro tipo de condição que nós também podemos flagrar nas ultrassonografias e ressonâncias magnéticas ligadas aos tendões são as espondiloartropatias. Isso aqui era um adolescente que tinha um quadro de espondiloartrite. Notem a irregularidade aqui da tuberosidade anterior da tíbia, né, onde você tem a inserção do tendão patelar. Existe, pela radiografia simples, uma suspeita, olha, de um aumento de partes moles, né, com borramento da gordura de Hoffa. E quando você vai para a ultrassonografia, tendão patelar espessado, heterogêneo, com aumento de fluxo vascular pelo Doppler, né? Existe uma entesite aqui, um processo inflamatório e degenerativo da êntese do tendão patelar. Mesma coisa acontecendo aqui no tendão quadríceps, né? Esse aqui é o esquerdo, quadríceps direito, mostrando também uma heterogeneidade da êntese quadricipital consequente a essa espondiloartropatia. Mesma coisa aqui no tendão patelar direito,
que é esse que apresentava uma irregularidade, que também é vista aqui pela ultrassonografia. Olha, a tuberosidade toda irregular e o tendão com desorganização importante da arquitetura e aumento do fluxo vascular pelo Power Doppler. O aumento do fluxo vascular pelo Power Doppler, ele acontece naquelas fases de decomposição tendínea e na última fase de degeneração da tendinose. Né? Nas duas últimas fases é comum você ter aumentos de vasos pelo Power Doppler. Uma condição que acontece principalmente em pacientes idosos, aqueles pacientes idosos internados, né, em hospitais, muitas vezes apresentam esse tipo de condição numa fase aguda, inclusive de dor, é a doença do monorato de sódio, que é a gota. Então, na gota você pode encontrar nas ênteses deposição de tofos, né, de tofos, como esse aqui. Eu vejo vários tofos gotosos implantados, espessando e causando com textura heterogênea na inserção do tendão quadríceps. Na cartilagem troclear, um sinal bastante sugestivo é a presença desse duplo contorno da cartilagem, tá vendo? Que é a deposição do monorato de sódio na matriz cartilaginosa, a matriz condral. Além da gota, outra doença que pode fazer um aspecto semelhante é a doença do pirofosfato. Então, pirofosfato e gota são duas condições que provocam essa calcificação da cartilagem articular. Essa linha contínua é mais característica de gota. E um tendão na região do joelho, que é frequentemente acometido nos pacientes com gota pela deposição de tofos gotosos, é o tendão poplíteo, que é esse aqui, na parte lateral. Então, na inserção do tendão poplíteo, você vê que ele se encontra totalmente calcificado em virtude da deposição do monorato de sódio. Na radiografia simples, no plano de frente da articulação do joelho, a gente nota, olha, presença de tofos calcificados na projeção da loja do tendão poplíteo. Esse tendão poplíteo é muito importante, portanto, em pacientes que têm suspeita de gota. Aqui para mostrar, olha, o trajeto do músculo poplíteo e o tendão se inserindo aqui lateralmente ao côndilo femoral. Né? Então, lembrar sempre de insonar essa região quando houver esses tofos gotosos implantados nas ênteses tendíneas, porque um local muito característico de gota é exatamente a implantação do tendão poplíteo. Outros sinais, outro caso, né? Então, o sinal da dupla cartilagem, que é vista principalmente na cartilagem troclear, aquelas calcificações, aqueles tofos gotosos, olha, praticamente quase em todo o tendão, mas principalmente em regiões de ênteses distal e proximal do tendão patelar. E esses tofos também eles podem se implantar em espaços sinoviais, como o recesso suprapatelar, que se encontra com sinovite, sinovia bastante espessada, com Power Doppler positivo, e um grande tofo gotoso, olha, de permeio às alterações da sinóvia. Então são vários estigmas característicos da gota. Uma doença que cursa com alteração do tendão, da êntese distal do tendão patelar, é a chamada doença de Osgood-Schlatter, em que você tem uma apofisite da tuberosidade anterior da tíbia. É sempre bom levar em consideração que núcleos de ossificação secundários podem apresentar um aspecto um pouco irregular, mas no caso dessa doença, que é a doença de Osgood-Schlatter, aqui à direita, a gente nota uma discreta irregularidade mais acentuada da tuberosidade anterior da tíbia. A exposição do raio-x não está adequada, mas poderia-se ver um aumento de partes moles aqui na região infrapatelar. E o que se nota, olha, comparando o lado direito com o lado esquerdo, o lado direito era o sintomático, o tendão patelar distal se encontra espessado, heterogêneo, com alteração do paratendão e das partes moles adjacentes. Aqui o tendão esquerdo com aspecto normal. E aqui uma visão panorâmica do tendão patelar mostrando a implantação distal com esses sinais de apofisite e também de tendinopatia. Um outro caso de Osgood-Schlatter, agora com ressonância magnética, a irregularidade da tuberosidade anterior da tíbia. A gente nota ali o tendão espessado com o sinal aumentado. Aqui essa apófise também alterada e irregular com o sinal aumentado, com edema ósseo, né?
dela e da parte epifisária adjacente. A gordura de Hoffa também se encontra com sinal aumentado e um aumento de partes moles também pré-patelar, né, com possível bursite ali naquela região. Pata de ganso também é outra região que causa bastante dor, bastante incômodo, e esses doentes são muito referenciados para a ultrassonografia. O diagnóstico clínico ele é muito sugestivo e na ultrassonografia a gente nota, olha, o espessamento peritendíneo ou dos próprios tendões da pata de ganso. A pata de ganso é formado por esses três tendões, semitendíneo, grácil e sartório, que se implantam aqui na região anteromedial da tíbia. Uma coisa interessante é que eles apresentam uma relação de proximidade com o ligamento colateral medial. Então, toda vez que eu quero localizar a inserção da pata de ganso, eu procuro insonar o ligamento colateral medial e na porção distal eu noto a pata de ganso passando por cima aqui do ligamento colateral medial. Nesse caso aqui, apresentava então processo de peritendinite intenso, né, com edema de partes moles e indefinição dos contornos dos componentes da pata de ganso. Um outro caso também, em que tinha tendinopatia, um pouco de bursite da pata de ganso. Olha os componentes aqui da pata, né, os três componentes, um edema intenso, com aumento de sinal pela ressonância magnética, a mesma coisa aqui nesse corte axial mais baixo, mostrando espessamento tendíneo e peritendíneo. Na ultrassonografia, a mesma coisa, os tendões espessados e um aumento de partes moles em torno da pata de ganso. Esse era um paciente com anemia falciforme que ele fez uma bursite intensa da pata de ganso. Então, além da alteração tendínea, apresentava uma alteração também desse espaço sinovial, dessa bolsa que se encontra em torno dos tendões da pata de ganso, que está muito distendida. Esse era um paciente triatleta que se apresentou ao exame de ultrassonografia com um abaulamento, olha, da região distal aqui lateral, a patela. A palpação dessa região apresentava muita dor. Isso aqui, na verdade, era o trato iliotibial espessado. E ele se insere aqui no tubérculo de Gerdy, né? Não é um aspecto tão comum em atletas. O mais comum é fazer aquela síndrome, entre aspas, friccional do trato iliotibial com o côndilo femoral. Mas essas alterações na inserção não são tão comuns. Elas são mais comuns como processo degenerativo em idosos, mas em atletas a gente não vê tanto isso. Esse era um caso, então, que tinha, na comparação do lado direito com o lado esquerdo, normal, olha, um aumento de espessura da inserção do trato no tubérculo de Gerdy e uma alteração de ecotextura flagrante aqui. A visão panorâmica mostrando o trajeto do trato fininho e quando chegava aqui na inserção ele espessava e mostrava essas alterações arquiteturais. Como eu falei, o local mais comum em atletas de acometimento do trato iliotibial é exatamente aqui, olha, adjacente ao côndilo femoral, onde eles fazem um processo de bursite adventícia e muitas vezes de espessamento secundário do trato iliotibial. Aqui uma representação de uma peça com Play-Doh, mostrando o trajeto do trato iliotibial, a inserção no tubérculo de Gerdy e a relação com o menisco lateral, né? Naquele triatleta, ele tinha um espessamento e alteração da arquitetura da porção distal desse trato. O tópico de hoje ele pode ser também escutado nos podcasts de tendinopatia do canal Medicine Imaging no Spotify e também essa aula vai ser disponibilizada no canal Medicine Imaging do YouTube. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima ocasião.